Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Nicásio, sou farmacêutico, nutricionista, tenho aí algumas pós-graduações, né? Também trabalho na área de consultoria esportiva e atualmente também trabalho como professor de pós-graduação, né? Dentro aí da faculdade Uniguaçu. Tranquilo? Bom, pessoal, para a gente entender, né, todo esse contexto que envolve a utilização de esteroides anabolizantes e o papel do nutricionista, a gente precisa entender um pouco da fisiologia da testosterona, né? A gente precisa entender quais são os efeitos que ela desempenha a nível fisiológico, porque assim a gente consegue ter uma compreensão mais apurada de como é que vai se dar esses efeitos dos esteroides anabolizantes, e vocês vão entender, consequentemente, como vocês, sendo nutricionistas, podem trabalhar de forma a tornar a conduta de vocês mais assertiva, né? Para quem trabalha aí com a parte de atendimento, consultorias, principalmente para o público voltado para a estética, sabe que em algum momento já teve o contato, né, ou muito provavelmente vai ter o contato com algum paciente que já fez a utilização de hormônios, né, ou que pelo menos pretende fazer esse uso. Então, vocês terem todo esse embasamento teórico para poder aplicar isso de forma prática é muito importante, né, pensando aí na prática, no atendimento do dia a dia que vão estar acontecendo, tá? Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, para a gente dar início, então, à nossa aula de hoje. Quando a gente fala de testosterona, né, a testosterona, ela é produzida aí tanto por homens quanto mulheres, né, e ela vai desempenhar no nosso corpo diversos efeitos fisiológicos, tá? Mas dois dos principais, né, que são do nosso interesse aqui, são os efeitos anabólicos e os efeitos androgênicos, tá? Efeitos anabólicos, pessoal, é quando eu me refiro ao crescimento ou desenvolvimento de algum tecido específico. No caso aqui, a gente vai estar falando de um crescimento e desenvolvimento do tecido muscular esquelético, né? Por exemplo, o processo de hipertrofia, e também efeitos aí relacionados ao crescimento do tecido ósseo, tá? Então, sempre que a gente fala de anabolismo, ou efeito anabólico, a gente está falando disso. Crescimento e desenvolvimento de tecidos específicos. No caso aqui, principalmente desenvolvimento do tecido muscular esquelético e do tecido ósseo, tá? E por outro lado, pessoal, a testosterona ela vai ser importante para gerar o que a gente chama de efeitos androgênicos, que são efeitos relacionados ao desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, ou seja, o crescimento de barbas, né, o desenvolvimento da próstata, próprio processo de acne, né, a formação do sebo, como vocês podem observar aí na imagem, né, a queda de cabelo também. E muitos desses efeitos androgênicos, né, acabam sendo efeitos colaterais do uso de esteroides anabolizantes. Vamos lembrar aqui, pessoal, que os esteroides anabolizantes são compostos químicos que foram sintetizados a partir da molécula de testosterona. Então, todos eles vão carregar consigo essas duas características, né? Vão gerar efeitos anabólicos e efeitos androgênicos também, né? Que vão estar relacionados com alguns efeitos colaterais. E aí, dando seguimento, pessoal, um ponto que é muito importante da gente tratar aqui é com relação a valores de exames, né? E, e quais os impactos que isso vai gerar a nível metabólico e hormonal nesse indivíduo, tá? Então, nessa imagem aqui, pessoal, vocês conseguem observar o seguinte: quando a gente fala de uma população adulta saudável, né? Falando aqui de homens, a gente espera níveis de testosterona na faixa de 250 a 800 nanogramas por decilitro, né? Um homem que tem níveis de testosterona total dentro desse intervalo aqui, ele é considerado saudável, tá? Onde a grande maioria dos indivíduos vão ficar aqui nessa faixa em torno de 400 a 500 nanogramas por decilitro, tá? Abaixo dessa faixa, pessoal, ou seja, abaixo de 250, isso aqui pode ser um indicativo de um indivíduo hipogonádico, né? Ou seja, um indivíduo que tem uma baixa produção de testosterona. Mas lembre-se que o diagnóstico de hipogonadismo, a gente não se baseia apenas no exame laboratorial, né? A gente avalia aí também os sinais e sintomas que esse indivíduo vai ter. Disfunção erétil, alterações de humor, insônia, perda de massa muscular, tá? Então, sempre que a gente está falando de deficiência, a gente está falando tanto de baixos níveis detectados pelo exame, como também pela presença de sinais e sintomas clínicos, tá?
E por outro lado, pessoal, quando a gente está falando aí de um indivíduo que está fazendo a utilização de esteroides anabolizantes, né, para fins estéticos, a gente está falando dessa faixa aqui, pessoal. Uma faixa chamada de suprafisiológica. O que que é uma faixa suprafisiológica? É uma faixa onde você vai ter uma quantidade de testosterona que vai estar acima da sua capacidade de produção natural, né? Quando a gente se referiu aqui a essa faixa de 250 a 800, a gente está falando de uma faixa fisiológica, né? Quando a gente está falando aqui do hipogonadismo, uma faixa abaixo de 250, a gente está falando de uma faixa infrafisiológica. Agora, quando o indivíduo ele está fazendo utilização de hormônios em dosagens suprafisiológicas, aqui o exame dele vai estar em valores acima dessa faixa de 900 a 1.000 nanogramas por decilitro. E é porque é importante vocês entenderem isso aqui, pessoal, né, como nutricionista. Caso vocês peguem o exame de um paciente e vocês vejam ali que ele tem níveis de testosterona acima de 1.200, né, 1.500 e daí por diante, vocês conseguem identificar que esse indivíduo está numa faixa suprafisiológica, né, muito provavelmente ele vai estar fazendo utilização de hormônios para fins estéticos, né? E é nessa faixa suprafisiológica, pessoal, que a gente vai ter os efeitos desejados, né, pensando em anabolismo, força, aumento do tecido muscular, tá? E por que que esse efeito acontece? Esse outro gráfico aqui, vocês conseguem observar o que que acontece com os processos de síntese e degradação proteica, tá? Vamos lembrar, pessoal, que o processo de hipertrofia, ele acontece quando a gente tem uma condição chamada de balanço nitrogenado positivo. E o que que significa esse balanço nitrogenado positivo? É quando o seu processo de síntese proteica muscular ele é superior ao processo de degradação proteica, né? Quando você tem a síntese maior que a quebra, você tem uma condição favorável para que aconteça o processo de hipertrofia, né? Se você tem, por exemplo, uma condição onde a quebra, o catabolismo, ele é superior que a síntese, então você tem uma condição que é favorável para a perda de massa muscular, né? E aí vocês conseguem observar nesse gráfico aqui como é que se dá essa dinâmica de acordo com a concentração de andrógenos que vocês têm na circulação, né, pessoal? Vamos lembrar aqui também que a hipertrofia, ela é uma orquestra de vários contribuintes, né? Você vai ter ali vários eventos, vários fatores que vão impactar no processo de hipertrofia muscular, e dentro deles, né, a testosterona e os seus derivados vão exercer um impacto direto nessa questão da hipertrofia. Então, observem aqui o seguinte, pessoal. Quando o indivíduo está numa faixa fisiológica, né? Vamos pensar em um indivíduo natural que não faz uso de hormônios. Observem aqui o seguinte: você ter flutuações de andrógenos ou de testosterona dentro da faixa fisiológica não traz grandes repercussões quando a gente pensa nos processos de síntese proteica ou de degradação de proteínas. Ou seja, observem aqui, na faixa fisiológica, se eu aumento as concentrações de andrógenos, né, vindo aqui para a direita, observem que a síntese proteica não aumenta tanto, né? Você chegando aqui no limite superior da faixa fisiológica. E observem também que o processo de quebra de proteínas, né, conforme você vai oscilando aqui na faixa fisiológica, ele não tende a variar tanto também, essa linha aqui contínua. Agora observem o seguinte, quando o indivíduo está numa faixa suprafisiológica, né, ou seja, fazendo essa utilização de hormônios para fins estéticos, observem aqui que a síntese proteica ela aumenta, ao mesmo tempo que o processo de degradação dessas proteínas ele diminui, favorecendo o que eu comentei com vocês agora há pouco, do balanço nitrogenado positivo. Se eu tenho uma condição onde a síntese proteica aumenta e eu diminuo a quebra de proteínas, então eu tenho um cenário mais favorável para que aconteça o processo de hipertrofia muscular. E isso explica para a gente várias coisas, pessoal, né? Primeiro porque o porquê de indivíduos terem resultados estéticos fazendo esse uso suprafisiológico, e vocês conseguem entender também, né, a partir desse gráfico, por que que oscilar a testosterona dentro de uma faixa fisiológica não vai trazer repercussões a nível estético, né? Trazendo aqui, por exemplo, para uma questão mais prática, vários indivíduos fazem a utilização de alguns fitoterápicos, né, como tribulus terrestres, maca peruana, entre outros aí, com o intuito de aumentar a produção endógena de testosterona, né? E esses suplementos fitoterápicos são vendidos com a promessa de que, se você conseguir aumentar essa produção endógena de testosterona, você vai ter
algum tipo de repercussão positiva no físico, né? Vai ter mais hipertrofia, etc. Só que por que que isso não acontece, pessoal? Né? Primeiro que a evidência desses compostos, né, quando a gente fala de evidência científica, ela é bem limitada, né, ou seja, a capacidade que eles têm de aumentar a testosterona numa faixa fisiológica é pequena, e mesmo no caso que esses fitoterápicos chegam a aumentar essa testosterona, isso não traz repercussão a nível estético. Por quê? Como vocês podem observar aqui, dentro da faixa fisiológica, você ficar flutuando a concentração de testosterona não vai trazer grandes impactos, nem no processo de síntese proteica, nem no processo de degradação dessas proteínas, né? Por isso que fazer a utilização desses suplementos para aumentar a produção endógena de testosterona não traz nenhum tipo de benefício a nível de estética, né? A nível de composição corporal, tá? E aqui vocês conseguem observar também o que que acontece com o indivíduo que está no quadro de hipogonadismo, né? A gente sempre associa, né, a questão do hipogonadismo com a perda de massa muscular. Mas por que que isso acontece? Observem aqui, pessoal, numa faixa infrafisiológica, o processo de quebra, né, de degradação proteica, ele é maior do que o processo de síntese, né? Favorecendo aqui um cenário mais catabólico, um cenário que favoreça essa perda de massa muscular. Tranquilo? E aí, pessoal, só trazendo aqui em nível de curiosidade para vocês, né? Essa imagem aqui, ela representa algumas alterações químicas que foram propostas para a molécula de testosterona. Como eu falei para vocês no início da aula, os esteroides anabolizantes, eles são compostos químicos que foram feitos a partir da molécula de testosterona, né? Então, conforme ali os cientistas foram fazendo algumas alterações estruturais nessa molécula de testosterona, foi se gerando ali vários derivados que tinham diferentes potenciais anabólicos e diferentes potenciais androgênicos, né? E é importante vocês terem noção aqui do seguinte: a, o intuito, né, inicial desses compostos era para que eles fossem utilizados em algumas condições clínicas, né, relacionadas principalmente a quadros catabólicos, como quadros de caquexia, de AIDS, queimaduras, né, sarcopenia, osteoporose. Então, no início, o objetivo de se criar esteroides anabolizantes era para essa finalidade. Só que, conforme foi se vendo os efeitos que esses esteroides tinham, né, pensando em aumento de massa muscular, acabou que a sua utilização ela foi direcionada aí para o ramo da estética, para o ramo da performance, né, e vem crescendo cada vez mais, tá? Então é importante vocês terem noção disso. E uma outra coisa, pessoal, que é importante a gente destacar é o seguinte: vocês estão vendo aí nessa imagem que existem diversos esteroides anabolizantes. Um ponto que é fundamental deixar claro aqui é que cada um deles vai ter um diferente potencial anabólico, né? Então, a ideia era que esses compostos tivessem um potencial anabólico maior, ou pelo menos igual que o da própria testosterona, e que tivessem, ao mesmo tempo, efeitos androgênicos reduzidos, né? Para que não gerasse aqueles colaterais típicos que a gente comentou no início da aula, como queda de cabelo, desenvolvimento de acne, né? Engrossamento da voz e daí por diante. Só que todo esteroide anabolizante, pessoal, vai ter aí um potencial androgênico, tá? Mesmo que alguns deles tenham um potencial androgênico menor que o da testosterona, nenhum esteroide anabolizante é totalmente isento de gerar esses efeitos colaterais androgênicos, tá? Então é importante deixar isso muito claro. Bom, vamos falar agora um pouco mais, pessoal, dos efeitos, né, de mecanismos de ação, por assim dizer. Como é que a testosterona, afinal, vai contribuir com o processo de hipertrofia, né? E depois disso a gente vai entender como é que vai se dar algumas estratégias nutricionais aí que a gente pode estar realizando, tá? Primeiro mecanismo de ação interessante, pessoal, da gente destacar aqui, é um efeito relacionado com a ativação de células satélites, tá? A testosterona, ela pode, né, se ligar em receptores androgênicos, né, que são os seus receptores primários aí quando a gente pensa nesse efeito farmacológico. E esses receptores, eles vão estar presentes em vários grupos de célula. E dentre uma delas, né, uma que é importante aqui para a gente, são essas células satélites. Células satélites, pessoal, para quem não conhece, são células que ficam presentes ali a nível muscular, né? Elas ficam ali meio que circulando as fibras musculares, por isso que elas recebem esse nome de satélites, né? Que elas ficam ali em volta. E essas células, elas estão inicialmente em um estado
imaturo, né? Um estado que a gente chama de quiescente. E mediante alguns estímulos, elas são ativadas e proliferadas. Então, o que que é um estímulo potente para que a gente tenha ativação dessas células satélites? O próprio treino, né? O próprio estresse mecânico que a gente gera ali durante o treino. Então, conforme você tem ali um treinamento que vai gerar algum tipo de alteração, algum tipo de desgaste na fibra muscular, você vai ter aqui a ativação dessas células satélites com o intuito de fazer o reparo dessa fibra muscular que foi aí danificada mediante o treinamento. Então, essas células satélites, elas se proliferam quando você tem aí uma fibra que foi danificada pelo treino, e aí, conforme elas vão se proliferando, elas vão doando os seus mionúcleos para aquela fibra muscular. E isso, pessoal, potencialmente é um mecanismo que poderia favorecer o processo de hipertrofia, já que se você tem fibras musculares com uma maior quantidade de núcleos, então é uma fibra muscular que tem um potencial de síntese proteica aumentado, já que tanto a testosterona quanto os esteroides anabolizantes, né, eles vão atuar através de um mecanismo de ação que é genômico, ou seja, você tem aqui a, a célula, né? No interior da célula, a gente tem um núcleo, e aqui no núcleo da célula é onde a gente vai ter a regulação do processo de transcrição de alguns genes que podem gerar a codificação ou não de uma certa proteína. Então, sempre que a gente fala tanto de testosterona quanto de esteroides anabolizantes, né, o mecanismo de ação primário deles, pessoal, é esse mecanismo genômico, ou seja, eles atravessam a célula, né, passam pela membrana e se direcionam até o núcleo da célula para fazer a transcrição, né, e regulação de alguns genes. Então, nesse contexto, né, se eu tenho uma fibra muscular que tem uma maior quantidade de núcleo, então ela poderia ser uma fibra potencial para gerar aí um maior processo de hipertrofia, né? Já que aí a gente, a partir do núcleo, vai ter a produção de RNA mensageiro, certo? Que essa é a primeira, é isso que representa o processo de transcrição, né? Você pega ali, você parte de uma fita de DNA e forma uma molécula de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele pode ser direcionado para os ribossomos para a síntese de novas proteínas, certo? Então, se a gente pensa, por exemplo, no tecido muscular, a testosterona e esteroides anabolizantes podem atuar nesse tecido, aumentando a transcrição de alguns genes que vão codificar aqui novas proteínas, né? E a gente pode pensar aqui nesse caso de proteínas contráteis, como os filamentos de actina ou miosina, tá? Então, esse aqui é um dos mecanismos de ação que a gente tem relacionados à ativação e proliferação dessas células satélites, né? E aí, como vocês podem observar até aqui na imagem, se esse tecido, essa fibra muscular for muito lesionada, elas podem até se fundir nessas células satélites, originando novas miofibras aqui, tá? Que seria também outro mecanismo de ação relacionado a esse processo de hipertrofia. Tranquilo? Um outro mecanismo de ação interessante que a gente tem, pessoal, é dos andrógenos, influenciando o desenvolvimento de algumas linhagens de células em específico. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que testosterona e seus derivados podem atuar aqui nesse grupo de células chamadas de células pluripotentes, né? Influenciando aqui a células mesenquimais para se desenvolverem em algumas linhagens específicas. Então, vocês podem observar aqui, pessoal, que células do tecido muscular você tem um estímulo positivo para que elas se desenvolvam. Então, toda essa cascata que eu acabei de comentar com vocês agora há pouco, né? Ativação de células satélites, desenvolvimento de mioblastos, né? Até formar aqui novos miotubos, você vai ter esse estímulo positivo de diferenciação dessa linhagem de células. E ao mesmo tempo, pessoal, observem aqui que para outros tipos de células, a gente vai ter uma inibição desse desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de células do tecido adiposo, né? Então, observem aqui que a testosterona ela vai impedir a diferenciação de pré-adipócitos para adipócitos maduros, né? Inibindo aqui o processo de transcrição de alguns genes, né, e enzimas que vão estar relacionados à maturação dessas células. Então, entendendo esse mecanismo de ação, a gente consegue entender
uma coisa que sempre falam, né, que o indivíduo que faz uso de esteroides, ele consegue queimar gordura. Isso é verdade em partes, né, pessoal? Porque alguns esteroides, de fato, eles têm um certo potencial termogênico, né? Principalmente aqueles que são mais potentes, como trembolona, estanozolol. Mas o que seria correto a gente dizer não é que o indivíduo ele vai perder gordura fazendo uso de esteroides, mas na realidade ele vai se tornar resistente ao acúmulo dessa gordura, já que você tem um mecanismo de ação onde a testosterona e seus derivados vão impedir o desenvolvimento dessa linhagem de células do tecido adiposo. Tá? Então, faria mais sentido a gente pensar que o indivíduo fica, de certa forma, mais resistente ao ganho de gordura. Tá? E vocês já vão entender como é que isso vai ter impacto direto na questão da nutrição. Tá? E aqui, pessoal, nessa outra imagem, vocês conseguem observar que existem vários mecanismos de ação que podem ser explorados, né? Pensando aí tanto em testosterona quanto seus derivados. Mas o ponto que é fundamental aqui, para vocês terem noção, é que vão ser ativadas vias onde você vai ter um maior processo de síntese proteica muscular e, ao mesmo tempo, você vai ter uma menor degradação dessas proteínas, né? Favorecendo aquele cenário de balanço nitrogenado positivo, né? E aí eu lanço essa pergunta para vocês. Será que basta, então, a gente usar hormônios em alta dose para ter resultados? Porque até agora o que a gente viu é que a testosterona vai gerar efeitos anabólicos e quando você faz a utilização dela em dosagens suprafisiológicas, esse efeito anabólico ele fica mais pronunciado, né? Foi o que a gente viu até agora. Então, será que basta a gente utilizar hormônios em alta dose para ter esse resultado estético desejado? E na realidade não, pessoal. Por mais que em dosagens suprafisiológicas o indivíduo ele tenha um estímulo anabólico aumentado, é importante a gente ter noção aqui que esse efeito não vai estar relacionado com o tanto de hormônio que você tem circulando na circulação. Por quê? Porque para o hormônio gerar o seu efeito desejado, ele precisa se ligar no seu receptor. E se nesse contexto do que a gente está falando aqui, o indivíduo ele não tem uma alta expressão de receptores androgênicos no músculo, então ele pode utilizar a dosagem mais alta de hormônio que for, que ele não vai ter um resultado expressivo, né? E esse estudo do Morton aqui de 2018, ele traz isso para a gente com muita clareza, né? Eles pegaram aqui um grupo de indivíduos que estavam ali em um protocolo de treinamento resistido e eles buscaram avaliar, né, quais são os fatores que iriam afetar a hipertrofia desses indivíduos. Então, eles avaliaram aqui hormônios circulantes, hormônios que estavam presentes a nível intramuscular, né, e outras variáveis aí. E o que eles observaram nesse estudo, pessoal, foi o seguinte: os indivíduos que tiveram uma melhor resposta de hipertrofia a esse treinamento resistido não eram os indivíduos que tinham os níveis mais altos de testosterona após o treinamento. Eram, na realidade, os indivíduos que tinham uma maior expressão de receptores androgênicos no músculo. Por quê? Porque se você tem uma alta quantidade de receptores no músculo, então a testosterona consegue se ligar nesses receptores para exercer seu efeito farmacológico, né, seu efeito fisiológico. Então, se você tem aí apenas o hormônio presente na circulação em alta quantidade, mas não tem aí receptores suficientes, você não vai ter um bom aproveitamento, né? Isso a gente consegue entender pensando até em questões práticas de dia a dia, né? A gente pensa assim, o indivíduo que começou a academia agora, começou os treinos de musculação agora e começa a fazer a utilização de hormônios, a gente vê que esse indivíduo não vai ter um resultado tão expressivo, né? Óbvio, ele pode ter ali algum tipo de resultado, mas não vai ser algo muito expressivo. E aí, quando esse indivíduo, digamos, para o uso de hormônios e continua ali treinando certinho por 2, 3, 5 anos e volta a fazer ali o mesmo protocolo que ele utilizou antes, ele percebe que ele vai ter resultados muito mais expressivos. Por quê? Porque ele aumentou a quantidade de receptores androgênicos no músculo. E um principal estímulo que a gente tem, pessoal, para aumentar essa quantidade de receptores androgênicos é o próprio treinamento resistido. Então, é importante a gente ter noção disso aqui, né? E até mesmo pensando em indivíduos naturais, né? Às vezes a gente faz algumas associações que em um primeiro momento faz sentido, mas na realidade não fazem. Então, muitas pessoas acham assim, se o indivíduo natural tem uma texto de 800, né, que está ali na faixa superior da fisiológica, então é um indivíduo que vai ter um potencial de hipertrofia aumentado em comparação com o indivíduo que tem uma testosterona de 400. Só que muitas vezes
um indivíduo que tem uma testosterona de 400, ele pode ter uma magnitude, uma resposta de hipertrofia que é muito melhor de um indivíduo que tem uma testosterona de 800. Por quê? Porque possivelmente é um indivíduo que tem maior expressão de receptores androgênicos no músculo, tá? Então, eu estou falando tudo isso aqui para vocês, pessoal, para que vocês tenham noção que não é apenas uma questão de ter hormônios em alta quantidade na circulação, mas sim de você ter uma boa quantia de receptores androgênicos no músculo para ter um bom proveito, né? E você tendo uma boa quantidade de receptores androgênicos, você consegue tirar um bom proveito mesmo com doses baixas, né? Suprafisiológicas. Tranquilo? E o principal estímulo que a gente tem para estimular a produção desses receptores androgênicos é o treinamento resistido. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar também que o processo de hipertrofia, ele não fica restrito apenas à utilização de hormônios, né, para você potencializar esse processo. Que a gente acaba vendo aí na internet, né, muitos indivíduos e até alguns profissionais colocando os hormônios como se fosse a última alternativa do indivíduo. Então, se você treinou certinho, se você fez dieta certinho e não está tendo resultado expressivo, é só colocar hormônio que aí você vai passar a ter resultado. Só que isso é verdade até certo ponto, pessoal, porque a gente tem aí indivíduos que têm diferentes genéticas que podem torná-los mais responsivos ou menos responsivos a esse processo de hipertrofia, né? Então, eu trago até esse estudo aqui para vocês, né? Mais a nível de curiosidade, para trazer mais bagagem teórica para vocês, para que vocês observem que o processo de hipertrofia ele vai ter aqui uma série de variáveis internas que vão ter maior peso que as variáveis externas, que são aquelas que a gente consegue manipular, relacionadas ao treino, relacionadas à dieta, relacionadas ao sono e até mesmo a suplementos. Então, observe aqui que as variáveis internas, que é o que a gente popularmente conhece como genética, ela vai ser muito mais predominante nesse processo de hipertrofia quando a gente quando a gente compara, né, com as variáveis externas relacionadas a treinamento resistido, dieta, sono e até mesmo suplementos, tá? Então a gente tem que ter noção disso aqui, porque às vezes o indivíduo vai estar utilizando hormônios em altas doses, vai estar fazendo dieta de forma consistente, vai estar treinando direitinho e mesmo assim não vai ter um resultado estético que seja ali expressivo. Você pode até duvidar se esse indivíduo treina, né, ou se ele até faz uso de hormônios, porque não vai refletir nisso, tá? E aí vocês observem aqui, pessoal, que tem uma série de variáveis endógenas que vão influenciar no processo de hipertrofia, né? A questão aqui dos nucleossomos, né? A questão aqui de acetilação desses nucleossomos, microRNAs, células satélites, como a gente já falou, receptores androgênicos. Então, dependendo, né, de como são essas variáveis endógenas, a gente vai ter indivíduos que vão ter diferentes potenciais de hipertrofia. Alguns vão ser altos respondedores e outros vão ser aí baixos respondedores, tá? Bom, vamos falar aqui, pessoal, agora da parte da nutrição, né? Agora que a gente já entendeu bem como é que se dão esses efeitos fisiológicos, né? Agora que a gente entendeu essas nuances que envolvem o processo de hipertrofia, a gente pode entrar um pouco mais aí na parte da dieta e das recomendações nutricionais. Então, uma dúvida que é muito comum, né, é o seguinte: será que indivíduos hormonizados eles precisam comer muita proteína, né? E esse questionamento, pessoal, ele acontece por as pessoas terem noção, né, de que se você comer muita proteína, você vai potencializar o efeito dos esteroides anabolizantes, né? Já que, em teoria, você aí vai ter fármacos que vão aumentar o processo de síntese proteica e reduzir a degradação proteica. Mas pense o seguinte, pessoal, se você está utilizando um recurso que aumenta o processo de síntese proteica e que reduz a degradação, né? Então, para que que você vai ficar utilizando muita proteína pela dieta, né? Já que essa proteína que você vai estar ingerindo já vai ser melhor aproveitada, né? Já que os esteroides vão estar ali aumentando a síntese proteica e fazendo o melhor direcionamento desses aminoácidos, né? Evitando até o processo da sua degradação. Então, pelo mecanismo de ação da testosterona e seus derivados, esteroides anabolizantes, a gente entende que não faz muito sentido você ficar consumindo muita proteína.
já que o seu processo de síntese proteica, ele já vai estar otimizado. E aí, né, nessa imagem aqui, ela é muito interessante para a gente entender como é que se dá essa distribuição, né, e esse direcionamento das proteínas após o momento que a gente faz a ingestão delas. Então, nessa imagem aqui, vocês observam o seguinte: se for ingerido uma quantidade aqui de 20 gramas de uma proteína à base do leite, né? Mas aí poderia ser qualquer tipo de proteína. Olha o que acontece, pessoal. Dessas 20 gramas que você ingere, 50% delas, ou seja, metade, já é direcionada aqui para tecidos esplânicos, né? Que são aqui o intestino e o fígado. Ou seja, você vai ter aí 50% que vai ser direcionado tanto para o intestino, para o fígado, para a síntese ali de proteínas presentes no enterócito, né? Para sintetizar proteínas ali no fígado, como proteínas transportadoras, como a própria albumina, né? Você vai ter síntese proteica nesses locais, né? Como fígado e intestino. Só que não é síntese de proteínas a nível de músculo, não é hipertrofia aqui, tá? Então vocês observam que desse total de proteínas que você ingere, metade já é direcionado tanto para o fígado quanto para o intestino, né? Para fazer a síntese proteica local nesses tecidos, tá? Desses outros 50% que sobraram, pessoal, observem aqui que 40% desse remanescente, né, vai ser catabolizado. Então, a gente vai ter aqui um direcionamento para a produção de energia, para a síntese também de neurotransmissores, tá? E somente 10%, pessoal, dessa proteína que você ingere é que vai ser aí direcionada para o músculo, para o processo de síntese proteica muscular. Então, por essa imagem aqui, vocês conseguem observar o quê? Que o aproveitamento dessa proteína para fazer síntese de proteínas a nível de músculo, ele é limitado. Por isso que a hipertrofia não é uma questão de você ficar comendo cada vez mais proteína. Isso não funciona, porque, como vocês podem observar aqui, a capacidade de aproveitamento para síntese de proteínas a nível de músculo, ela é limitada, tá? E quando a gente faz, pessoal, um apanhado geral da literatura científica, o que que os estudos mostram para a gente? Os estudos mostram que você utilizar uma faixa de proteínas de 1,6 a 2,2 grama quilo já é suficiente para você otimizar o processo de hipertrofia, mesmo em um indivíduo que está fazendo a utilização de hormônios. Na realidade, né, um paciente que está fazendo utilização de esteroides, você tem margem para trabalhar até com menos proteína na dieta dele. Ficar aí na faixa de 2 gramas quilo, 1,8, né? Não tem problema, porque, como a gente já viu, você vai ter aí medicamentos que vão estar fazendo um aumento da síntese proteica e reduzindo o catabolismo. Então, por conta disso, você consegue trabalhar com menos proteína na dieta, já que essa proteína vai estar sendo melhor aproveitada com a utilização desses esteroides, tá? Então, assim, 1,6 a 2,2 grama quilo, pessoal, já é o suficiente para você otimizar esse ganho de hipertrofia, tá? Não significa, e é importante deixar isso claro, que você não pode trabalhar com valores que estão acima dessa recomendação ou valores que estão abaixo dessa recomendação. Ou seja, não tem problema, né, você trabalhar com 2,5 grama quilo, 2,8 grama quilo, né? Até porque isso vai depender também da fase do planejamento desse indivíduo. Pô, é uma pessoa ali que está em cutting, por exemplo, está com percentual de gordura baixo, né? Está ali com uma fome mais aumentada. Você pode estar oferecendo aí uma proteína na faixa de 2,5, 2,8 grama quilo, né? Você tem que avaliar qual é o contexto. Mas, nesse exemplo que eu dei, é importante ter noção que trabalhar com uma faixa de proteínas acima dessa recomendação não vai trazer um ganho adicional de hipertrofia. Por quê? Porque essa faixa de 1,6 a 2,2 já é uma faixa visando otimizar esse ganho. Então, você trabalhar com uma faixa acima disso não significa que você vai trazer um ganho ainda mais, um ganho adicional, né, em cima daquilo que já seria esperado, tá? Mas você pode trabalhar com mais proteína visando outras finalidades, como eu dei aqui o exemplo de saciedade, tá? E por outro lado, pessoal, é importante ter noção também que não significa que se você trabalhar com menos que 1,6 grama quilo na dieta, não significa que esse indivíduo não vai ter hipertrofia, tá? Vamos lembrar aqui, né, que considerando a RDA, qualquer dieta acima de 0,8 grama quilo de proteína já é considerado uma dieta hiperproteica. Então, você trabalhar, por exemplo, 1,2 grama quilo de proteína, você já vai estar otimizando o processo de hipertrofia.
Se você trabalhar com 1,4 grama quilo, você já vai estar otimizando o processo de hipertrofia, né? Essa faixa aqui de 1,6 a 2,2, né, é onde se verifica realmente uma otimização desses ganhos. Mas tenha noção que você trabalhar com menos que 1,6 não significa que esse indivíduo não vai ter hipertrofia, tá? Ainda mais fazendo a utilização de hormônios em dosagens suprafisiológicas, né? A gente tem aí um trabalho do Chalander Bazin, né, que é um dos grandes pesquisadores de hormônios, né, e testosterona em doses suprafisiológicas, onde ele mostra, né, em um ensaio clínico randomizado, que indivíduos que consumiram 1,2 grama quilo fazendo uso de hormônios tiveram ganhos muito expressivos de massa muscular. Então, a gente não precisa ficar muito bitolado com essa questão de proteína, né? Ficar querendo dar sempre muita proteína na dieta do paciente, ainda mais nesse contexto aqui que a gente está falando. Beleza, pessoal? E aí, falando de carboidratos, né? Os carboidratos aqui eles vão ser muito importantes, né, quando a gente pensa nesse aumento de performance nos treinos, né, já que é a partir desses alimentos fonte de carboidrato que você vai fazer o abastecimento dos estoques de glicogênio, né, e esse estoque de glicogênio, principalmente o que está presente no músculo, ele vai ser aí um grande contribuinte para a performance desse indivíduo, tá? E então dentro desse contexto os carboidratos são muito importantes, né? E além disso, eles vão exercer aí um efeito poupador de proteínas, né? Já que são aí os principais substratos energéticos, né? Utilizados pelo nosso corpo como combustível, tá? Algumas considerações, pessoal, que são importantes quando a gente fala do uso de esteroides anabolizantes. Os esteroides, pessoal, eles vão aumentar a atividade dessa enzima aqui chamada de glicogênio sintase, né? Que é uma enzima-chave no processo de produção, né, de síntese desse glicogênio que está presente ali a nível de músculo. Então, a gente pode considerar um indivíduo hormonizado como um indivíduo que tem maior capacidade de fazer estocagem de glicogênio, tá? Já que você vai ter um aumento da atividade dessa enzima. E além disso, né, a gente bem sabe que os esteroides, eles têm a aumentar a capacidade de aumentar a performance do indivíduo nos treinos, né? É muito notório quando o indivíduo está fazendo uso de hormônios, esse aumento de força que ele vai sentir ali nos treinos, né? E como a gente acabou de ver, os esteroides aumentam a capacidade de acréscimo de proteínas a nível muscular. Então, olhando para todo esse contexto, pessoal, o que que a gente consegue observar? A gente consegue observar que indivíduos que fazem utilização de hormônios, eles conseguem suportar e aproveitar uma maior quantidade de carboidratos pela dieta. Por quê? Porque esse excedente de carboidrato, né, em sua grande parte, ele vai ser direcionado para a síntese de glicogênio, né, principalmente em nível de músculo, e você tendo uma maior estocagem de glicogênio, você vai ter aí uma maior capacidade de performance, não só pelo glicogênio, mas também pela própria força que você vai ter a partir da utilização desses hormônios. Então, vocês percebem aí que é um ciclo que se retroalimenta. O indivíduo ele tem mais força, né? Tem uma melhor performance ali no treino e, consequentemente, vai ter ali uma maior depleção desse estoque de glicogênio. E a gente sabe que essa própria depressão de glicogênio que é gerada pelo treino, ela por si já aumenta também a atividade da glicogênio sintase. Então, vocês observam aqui que todo esse cenário, o indivíduo que está fazendo utilização de hormônios, ele consegue ter o maior aporte de carboidrato pela dieta, né? Até pensando naquele mecanismo que a gente viu, né? De ser um indivíduo que vai ter ali uma dificuldade, né? Ou vai se tornar mais resistente ao acúmulo de gordura, né? Pensando aí em um cenário de superávit calórico. Então, o indivíduo que faz uso de hormônios vai ter aí um melhor aproveitamento de maiores aportes de carboidrato pela dieta. E aqui, pessoal, a média de quantidade, né, que geralmente é utilizada, fica nessa faixa aqui de 4 a 8 gramas quilo, tá? Isso aqui considerando realmente uma média, tá? E, e o mesmo exemplo que eu dei das proteínas agora há pouco, cabe aqui para os carboidratos. Então, não significa aí que você vai trabalhar apenas a partir de 4 gramas quilo, né? Vai depender de quem é o paciente que você está atendendo. Às vezes é um paciente ali que está, por exemplo, numa fase de cutting, de redução do percentual de gordura, você não vai ter margem para trabalhar 4 gramas quilo, né? Às vezes é um paciente que tem uma estrutura corporal menor, então você vai trabalhar ali 3 gramas quilo, 2,5 gramas quilo, tá? Não tem problema, né? Você só tem que avaliar qual é a fase do planejamento, quais são os objetivos e alinhar tudo isso.
né? E da mesma forma que 8 gramas quilo não é o teto. Tem atletas aí que você pode trabalhar com 9 gramas quilo, 10 gramas quilo, né? Se for um atleta ali de alto porte, né? Mas isso aqui é tudo dependendo do contexto e dependendo de quem é a pessoa que você vai estar atendendo, tá, pessoal? Mas a média que a gente tem aqui é nessa faixa de 4 a 8 gramas por quilo, tá? E por falar em carboidratos, pessoal, fazendo um adendo importante aqui, a gente tem que falar também das fibras, né? Que são aí carboidratos não digeríveis, né? E que vão ter esse papel muito importante aqui quando a gente fala de um indivíduo que está fazendo a utilização de hormônios, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco, pessoal, usuários de esteroides anabolizantes, eles têm ali uma série de efeitos colaterais, né? Que podem acontecer por conta desse uso suprafisiológico, e uma dessas alterações está relacionada aos aumentos do nível de colesterol total e colesterol LDL, tá? E também uma queda nos níveis de HDL, que é o chamado colesterol bom. Então, sabendo que a gente pode ter essas alterações, né, no lipidograma, né, aumento do LDL, que é chamado de colesterol ruim e que está muito associado ao aparecimento de doenças cardiovasculares, a gente pode lançar mão aqui de algumas estratégias dietéticas para tentar controlar esse risco cardiovascular do indivíduo, tá? Então, nesse contexto, pessoal, a gente tem aqui a oferta de fibras através da dieta, né? As fibras, além de todos os benefícios que elas podem exercer a nível de saúde intestinal, né? Até mesmo pensando em controle glicêmico, elas vão ter um impacto muito importante também, pessoal, pensando em controle e redução dos níveis de LDL, que é o chamado de colesterol ruim, que pode estar alterado em muitos usuários de hormônios, tá? Então, vocês, né, sendo nutricionistas, oferecerem um bom aporte de fibras pela dieta é fundamental, tá? Eu coloquei aqui para vocês essa tabelinha que descreve diversos alimentos aí que têm um teor de fibra mais aumentado, tá? Que não são aqui necessariamente apenas carboidratos, né? Vocês observam aqui que tem alguns alimentos que são, por exemplo, fonte de gordura, como é o caso do abacate, né? Enfim, mas o ponto aqui é que as fibras elas vão ter esse impacto muito positivo em redução dos níveis de LDL, né? Obviamente, elas não vão atuar aqui como um medicamento, né? Não dá para a gente esperar que as fibras atuem como, por exemplo, uma estatina, mas se a gente pensa em um indivíduo que está fazendo a utilização de hormônios e que chega até você para um atendimento com uma dieta muito desregrada, é fundamental vocês aumentarem o aporte de fibras, né? E aqui nessa imagem do lado esquerdo, a gente consegue observar quais são os mecanismos, né, pelo qual as fibras podem gerar uma queda nesses níveis de LDL. Então, a gente tem aqui mecanismos relacionados ao próprio, à própria diminuição da ingestão de alimentos, né, gerado pela um maior tempo de esvaziamento gástrico, né, uma maior sensação de saciedade, redução do apetite. A gente tem também aqui, pessoal, um mecanismo muito importante relacionado aqui a uma diminuição da reabsorção de ácidos biliares, né? Meio que forçando, entre aspas, aí, o seu corpo a utilizar as reservas de colesterol para aumentar a produção de ácidos biliares, já que as fibras vão atuar aumentando essa excreção ali pelas fezes. Então, esse é um dos mecanismos que a gente tem que explicam por que que as fibras poderiam contribuir com essa redução dos níveis de LDL, né? Através aí de uma maior excreção de ácidos biliares, né? O que faria o seu corpo, que forçaria o seu corpo a utilizar essa reserva de colesterol para aumentar, né, essa produção de ácidos biliares, já que você vai estar tendo aí uma maior excreção, tá? Então, ter um bom aporte de fibras para indivíduos que estão fazendo a utilização de hormônios é muito importante, tá? E aí, fazendo aí um gancho com tudo isso que a gente acabou de falar, vamos falar um pouquinho mais também sobre as gorduras, né, pessoal? E alterações no lipidograma. Então, como a gente acabou de ver, é muito comum que usuários de esteroides anabolizantes tenham alterações no lipidograma, principalmente o aumento dos níveis de LDL, né, que é o chamado colesterol ruim, e uma queda dos níveis de HDL, né, que é o chamado de colesterol bom. Essa alteração no lipidograma, pessoal, ela vai ser dependente do tipo de esteroide que esse indivíduo vai estar utilizando, vai depender também do tempo de uso e vai depender também da dose e da própria genética, né, da sensibilidade individual a essas alterações aqui. Então, alguns esteroides, né, eles vão ter perfis diferentes de alterações no lipidograma. Então, por exemplo, a testosterona, a gente sabe que o impacto dela vai ser aqui majoritariamente nos níveis de HDL.
Em contrapartida, os esteroides da classe dos 17 alfa-alquilados, né, aqueles que são administrados por via oral, como estanozolol, janabol, hemogenin, né, entre outros, eles vão ter impacto tanto em aumento dos níveis de LDL, quanto queda dos níveis de HDL, tá? Então, eu estou falando isso aqui por quê? Porque é importante ter noção, pessoal, que cada esteroide ele vai ter aí, digamos, o seu efeito particular, né? A gente não pode esperar alterações semelhantes para todos os esteroides nessa questão do lipidograma, tá? E aí observe aqui o seguinte, pessoal. Quando o indivíduo está nessa faixa suprafisiológica, né, fazendo uso de hormônios para fins estéticos, ele tem aqui, né, um alto risco de desenvolver essas dislipidemias e ele também aqui tem um risco cardiovascular aumentado, pessoal. Então é importante a gente ter noção disso aqui, né? Se eu estou atendendo um paciente que está fazendo a utilização de hormônios, ainda mais em altas dosagens e por um longo período de tempo, a gente não pode tratar esse indivíduo como se fosse um indivíduo eutrófico, um indivíduo saudável de baixo risco cardiovascular, porque você vai ter aí uma série de alterações, né, geradas por esse uso suprafisiológico que vão contribuir com algum desfecho cardiovascular negativo, né? Então, assim, além da dislipidemia, os esteroides podem causar ali alterações na produção de hemácias, podem alterar ali fatores de coagulação, podem gerar um processo de hipertensão arterial, né? Então, todo esse cenário aí somado, juntando com o processo de dislipidemia que a gente está falando agora, coloca esse indivíduo em estado de risco cardiovascular aumentado. Então, ter noção disso é muito importante, porque nós, como nutricionistas, podemos atuar através da dieta, tentando minimizar esse risco cardiovascular do indivíduo, né? Tendo noção ali dos impactos que alguns alimentos, né, ou que algumas matrizes alimentares podem trazer diante desse risco cardiovascular, tá? Aqui vocês podem observar o estudo do Bacin, que foi conduzido em 2001, que mostrou essa queda dos níveis de HDL com a utilização de testosterona em dosagens suprafisiológicas, né? Observem aqui, pessoal, que a partir de 125 miligramas, né, que são dosagens aqui suprafisiológicas, você já tem uma queda dos níveis de HDL acontece de forma proporcional com a dose. Ou seja, observem aqui que quanto maior foi a dose, maior foi a queda do HDL também, né? Conforme aqui o período de estudo foi conduzido, tá? Então, é importante ter noção disso também. A magnitude de alteração do lipidograma, ela vai ser dependente, além do próprio esteroide, como da dose e também do tempo de uso, tá? E nesse contexto, pessoal, de dislipidemias, né, aumento de LDL, queda de HDL, a gente pode lançar aqui a mão de algumas estratégias nutricionais pensando no aporte de gorduras. Então, a gente falou aqui de proteínas, falou de carboidratos e resta agora a gente entender um pouco mais sobre as gorduras. E as gorduras vão ser muito importantes, pessoal, nessa questão das dislipidemias, porque dependendo do tipo de gordura que você ofertar pela dieta, você vai ter aí diferentes impactos cardiometabólicos, né? E quando a gente faz um apanhado geral da literatura hoje, a gente sabe que existem diferenças, né, de impactos quando a gente compara gorduras saturadas com gorduras insaturadas, né? Então, as gorduras saturadas, isso já é comprovado por diversos estudos, sejam estudos prospectivos, ensaios clínicos randomizados, enfim, já tem isso muito claro na literatura que as gorduras saturadas, elas atuam através de vias de sinalização que podem ser prejudiciais para a saúde cardiometabólica, né? Então, as gorduras saturadas podem aumentar a resistência à insulina, podem aumentar o estresse oxidativo, né? Podem ali facilitar o acúmulo de gordura no fígado, né? Essa gordura intrahepática, né? E trazer aí outros desfechos que são prejudiciais, principalmente a nível de risco cardiovascular. Então, pessoal, ter noção disso aqui é muito importante, por quê? Porque quando a gente está tratando de um indivíduo que faz a utilização de hormônios e tem um risco cardiovascular aumentado, é fundamental você ter aqui, né, você priorizar o aporte de gorduras que são do tipo poliinsaturadas, né? Na realidade, gorduras insaturadas, sejam elas monoinsaturadas e poliinsaturadas, tá? E e é muito claro para a gente hoje, pessoal, que as gorduras poliinsaturadas, né, principalmente aí os alimentos que são fontes de ômega 6, eles vão ter aí um grande potencial para fazer
uma redução dos níveis de LDL, né? Que é o chamado aí colesterol ruim, tá? Então, eu já vou comentar aqui com vocês, né, sobre quais são essas gorduras, mas tenham noção disso. E aí eu trago para vocês aqui alguns estudos, né? Trago aqui esse estudo que foi conduzido pela American Heart Association, né? Sociedade Americana do Coração, que é uma associação aqui sem fins lucrativos que traz algumas recomendações, né, pensando principalmente em prevenção cardiovascular. Então, vocês observam aqui, pessoal, que existe, né, uma grande enfatização para que seja feita essa troca de gorduras saturadas por gorduras insaturadas, né? E vocês observam aqui, ó, que quando acontece essa troca, né, de saturada por polissaturada ou monoinsaturada, você tem uma redução dos níveis de LDL, tá? Então é muito importante ter uma noção disso aqui. Aqui, pessoal, vocês conseguem observar como é que se dá, o que que acontece, né, melhor dizendo, com o risco cardiovascular do indivíduo quando você faz essas trocas, né, considerando as matrizes alimentares. Então, observa aqui, ó, quando você faz uma substituição isocalórica de ácidos graxos saturados, né, de forma equivalente com, por exemplo, ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados, você tem aqui uma redução expressiva do risco cardiovascular. Então, observe aqui, uma troca de apenas 5% do valor energético da dieta de gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas, você tem aqui uma redução de 25% do risco cardiovascular desse indivíduo, né? Se você troca gordura saturada por gordura monoinsaturada, a redução do risco é um pouco menor, mas é expressiva também, na faixa aqui de 15%. Então, ter essa troca, pessoal, pela dieta é muito importante, tá? Principalmente se é um paciente que já tem aí uma dislipidemia, né? Já chega com você com algum tipo de dislipidemia. E aí vocês conseguem observar aqui pela imagem, né, alguns alimentos que são fontes dessas gorduras insaturadas, né? Observem aqui que os óleos vegetais não tropicais, né, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, né, são muito interessantes aqui pelo perfil de gorduras que ele tem, que eles possuem, né? Tanto gorduras poliinsaturadas como gorduras monoinsaturadas, tá? Então você priorizar o aporte desses alimentos aqui, até mesmo pensando em preparo, né? Para utilizar ali para fritar, fazer alguma preparação, é legal que você faça esse incentivo, né? Obviamente, fazendo ali a adequação calórica, né? Calculando direitinho as quantidades, é importante. Observem aqui, pessoal, o óleo de coco, né? Óleo de coco, a gente vê na internet muitos indivíduos fazendo, né? Defendendo essa utilização de óleo de coco como se fosse algo positivo para a saúde cardiovascular. Mas observem aqui, pessoal, né? O teor de gorduras saturadas aqui nessa barra verde que o óleo de coco tem, né? É aqui de longe o alimento mais expressivo, né? Com gorduras saturadas de todos esses que estão aqui no gráfico, né? E tem um teor muito baixo de gorduras poliinsaturadas, né? Então, nesse contexto que a gente está falando aqui, já não seria algo tão interessante para você ficar incentivando o consumo, tá? Então, resumindo aqui o que a gente falou, né, sobre questão de lipidograma e gorduras. A testosterona, ela tende a causar apenas reduções no nível de HDL. Então, se vocês estão atendendo um paciente que está fazendo apenas uso de texto, você pode esperar aqui reduções apenas no HDL. O LDL não vai afetar tanto. Agora, se é um paciente que está fazendo ali além do uso de testosterona, uso de esteroides orais, né, principalmente aí os 17 alfa-alquilados, então você pode esperar tanto uma queda do nível de HDL, que é o colesterol bom, quanto o aumento de LDL, que é o famoso colesterol ruim, tá? É sempre importante também, pessoal, avaliar a necessidade de estatinas. Então, a gente sabe que a nutrição ela vai exercer grande impacto nesse contexto, ainda mais se o indivíduo tiver uma dieta bem desregrada, mas se é um indivíduo que já tem uma dieta bem estruturada e está com essas alterações de lipidograma, é importante ter noção que só a nutrição não vai resolver tudo, né? A gente pode ali ter um potencial para melhorar um pouco, mas em muitos dos casos vai ser necessário avaliar se ele precisa de uma estatina, né? Precisa de uma intervenção farmacológica para reduzir os níveis de LDL, tá? E é importante ter noção disso. Com relação ao HDL, pessoal, né, a gente tem até alguns suplementos que podem fazer esse aumento de HDL,
como a vitamina B3, que é a niacina, o próprio cardarine, né? Mas, quando a gente avalia a literatura científica, o que a gente observa é o seguinte: você aumentar o HDL de forma isolada não vai trazer uma proteção cardiovascular desse indivíduo, né? Mesmo que o HDL seja um colesterol bom. Então, você utilizar suplementos para aumentar o HDL, para ver ali o aumento apenas no número de exame, não vai trazer nenhum tipo de desfecho positivo, porque, ao que parece, esse HDL que você aumenta suplementando, ele não parece ter uma funcionalidade, né? Ele não parece exercer ali o seu efeito de transporte reverso do colesterol, né? Que a gente fala. Então, é importante ter noção disso. Quando a gente pensa em manejo do HDL para usuários de esteroides, a gente pensa em não deixar esse HDL cair mais, né? Ou seja, esse HDL está baixo, vamos investigar por que está baixo. O indivíduo está fazendo uso de altas doses, então vamos incentivar a diminuir a dose. Está utilizando ali um esteroide que é muito agressivo para o HDL, como o estanozolol, então vamos incentivar a retirar o estanozolol, né? A intervenção é mais ou menos nesse sentido. A gente não vai utilizar aqui suplementos para aumentar HDL, tá? E no caso do LDL, que é o colesterol ruim, a gente tem aí essa abordagem das estatinas, né? Que são muito interessantes para fazer essa redução de LDL e fazer esse controle do risco cardiovascular, tá? É prudente também a gente limitar as gorduras saturadas para até 7% do valor energético total, né? Isso aqui é uma recomendação, pessoal, de diretrizes, né? Acho que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no documento de 2021, que trouxe essa recomendação, né? Então, para indivíduos que já têm um alto risco cardiovascular, pode ser legal você limitar o aporte de gorduras saturadas para até 7% do valor energético total da dieta, tá? Lembrando aqui que é prudente, tá? E também substituir, né, como já bem falei aqui, ácidos graxos saturados por ácidos graxos mono e poliinsaturados, principalmente os alimentos que são aí fontes de ômega 6, tá? Que são aí os principais contribuintes para essa redução de LDL, tá? E aqui eu coloquei essa tabelinha para vocês, pessoal, só para vocês terem aí um guia, né, um parâmetro de alguns alimentos, né? E aí as suas principais fontes aqui, né, de ômega 6, né, e o próprio ômega 3 também, que vocês podem aí estar incentivando, né, e colocando aí na prescrição de vocês da dieta, tá? Então, assim, pessoal, vamos fazer um resumo geral de tudo que a gente viu hoje, tá? Quando a gente fala de dieta para o indivíduo que está fazendo utilização de esteroides anabolizantes, o que que a gente... Essa dieta, ela não tem grandes diferenças em comparação com a dieta de um indivíduo natural, tá? Não tem grandes diferenças em relação àquelas recomendações que eu falei para vocês, da quantidade de proteína, de carboidrato e gorduras, tá? O que a gente tem que ter noção é o seguinte: para indivíduo hormonizado, você tem uma maior margem para trabalhar com maior grau de déficit calórico, se ele tiver em cut, ou superávit calórico, se ele tiver em bulking. Por quê? Porque se o indivíduo está numa fase de cut e está buscando reduzir o percentual de gordura, os esteroides, pessoal, eles vão atuar preservando a massa muscular que esse indivíduo tem, né? Vou reduzir o processo de catabolismo, como eu já comentei com vocês aqui ao longo dessa aula. E normalmente no cut, né, uma das preocupações que a gente tem é que não aconteça esse catabolismo, essa perda de massa muscular. E uma das formas que a gente tem para evitar que isso aconteça, com um paciente natural, por exemplo, é controlando o grau de restrição calórica, né? Então a gente sabe que se a gente tem um indivíduo que é natural, que está com baixo percentual de gordura, e a gente coloca ali um déficit calórico muito agressivo, a gente acaba facilitando esse processo de catabolismo muscular. Só que se eu estou falando de um indivíduo que está fazendo uso de hormônios em doses suprafisiológicas, esse processo de catabolismo ele vai ser muito atenuado, né? Vai ser muito reduzido. Então, nesse contexto, você tem maior margem para trabalhar com uma maior restrição calórica, um maior grau de déficit calórico se o indivíduo está numa fase de redução do percentual de gordura. Por quê? Porque o esteroide ele vai atuar preservando esse tecido muscular, nessa fase que ele está ali, né, em restrição. E da mesma forma, se eu estou um indivíduo que está numa fase de bulking, né, uma fase de ganhos, de superávit calórico, eu tenho aí uma margem para trabalhar com maior grau de superávit. Por quê? Porque como a gente viu, os esteroides eles vão tornar esse indivíduo mais resistente ao ganho de gordura, né, que é uma das preocupações quando a gente está numa fase de bulking, né, a gente não deixar que esse percentual de gordura eleve muito. E além disso,
esse excedente de calorias, eles vão acabar sendo direcionados para o músculo, como a gente viu, né? Vai ter ali uma maior expressão de glicogênio sintase, né? Vai ter ali um melhor direcionamento dessas calorias para o músculo. Então, tudo isso vai ser muito proveitoso para esse indivíduo que está numa fase de ganho, que está numa fase de superávit calórico. Então, se, por exemplo, para o indivíduo natural você trabalharia com um déficit, ou aliás, com um superávit de 500 quilocalorias, para o indivíduo que está hormonizado, você já vai ter mais para trabalhar aí com um superávit maior, 750, 1.000 quilocalorias, de repente, né? Isso aqui são só alguns valores arbitrários para vocês terem um parâmetro, tá? Mas, sabendo de tudo isso, né, que são indivíduos hormonizados, tem o melhor aproveitamento dessas calorias, você tem o maior grau, uma maior margem, melhor dizendo, para trabalhar com um superávit calórico maior com essas pessoas, tá? E em relação aos alimentos em si, pessoal, é considerar tudo aquilo que eu falei para vocês, que são indivíduos que têm aí um risco cardiovascular aumentado, né? É, claro que vai depender de tudo que a gente falou, de dose, tempo de uso, combinação, etc. Mas na dieta, né? Você vai sempre priorizar aí grãos integrais, vegetais, frutas, leguminosas, né? Proteínas magras e de preferência, né? Se for possível, inclui aí proteínas de origem vegetal, né? Até quando a gente pensa nos estudos de longevidade, né, envelhecimento, a gente sabe que as proteínas de origem vegetal, elas tendem a ser mais benéficas pensando nessa questão de longevidade, já que elas não têm aí um alto teor de aminoácidos essenciais, né, como a própria metionina, que está relacionada aí a ativação de vias relacionadas ao envelhecimento e redução de longevidade, e também tem um maior aporte aí de fitoquímicos e antioxidantes, né? Então, dentro do que for possível, se você conseguir aí aumentar o aporte de proteínas de origem vegetal para esses indivíduos, é interessante também, né? Bem como também oferecer um bom aporte de oleaginosas, né? São aí gorduras boas, pensando em todos os benefícios metabólicos que a gente viu, tá? E aí, pessoal, pensando em recomendações, proteínas fica naquela faixa de 1,6 a 2,5 grama quilo, tá? Carboidratos na faixa de 4 a 8 gramas quilo e gorduras na faixa de 0,5 a 1,5 gramas por quilo, tá? Lembrando que isso aqui são valores médios, tá? Valores aí que a gente usa a literatura científica como base, mas que vocês podem ir adaptando de acordo com o contexto e de acordo com o paciente que vocês estão atendendo. Então, lembre-se, não preciso trabalhar com proteína obrigatoriamente dentro dessa faixa, de 1,6 a 2,5, né? Posso trabalhar ali com um pouco menos, 1,4, 1,2? Pode. Posso trabalhar com mais que 2,5, dependendo da fase? Pode, né? Vocês têm que avaliar o contexto e qual que é o objetivo ali em específico que está sendo trabalhado, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? É um prazer estar aqui com vocês e ao lado de tantos profissionais excelentes aí da Faculdade Uniguaçu. Então, quero agradecer aqui o convite de estar aqui com vocês, tá? Para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, coloquei aqui o QR Code, né? Vocês podem aí acessar e entrar direto no meu Instagram. Lá eu posto conteúdos diários sobre nutrição, farmacologia e hormônios, tá? Então, muito obrigado aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou aí à disposição.